Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h30. Vamos nos lembrar, se o pobre não quer, Deus não permanece. E aí pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou indo bem, graças a Deus, né? Muita coisinha para... Entendeu? Mas fazer o quê? Né? Na correria de sempre, tentando resolver as coisas, tentando resolver tudo que tem direito por aí, né? Mas fazer o quê? A gente vai levando. Né? Me preparando aqui, vocês sabem, pessoal, que eu notei uma besteira, né? Que eu não fiz até agora meu imposto de renda. Pode um negócio desse? Então vou ter que fazer meu imposto de renda, mas tá tudo bem. Hoje é dia 13 de maio, né? Dia de Nossa Senhora de Fátima, mas eu farei o Evangelho do dia, porque nós estamos no tempo pascal, e o tempo pascal é um tempo forte. Então, a gente não deve sair do dia. Ah, Bernardo, mas na minha paróquia teve. Tudo bem. Eu, vocês sabem, costumo me guiar pelo site da liturgia da CNBB. E por que eu faço isso? Porque eu acho que é uma manifestação de unidade na igreja. E sabe, de certa forma, né, isso tem um pouco a ver com aquilo que a gente vai conversar, né? Então, já viram, né? É muita coisa em pouco tempo, mas é assim mesmo. Já são 19h34, está quase na hora de começar, né? E a gente vai fazer reflexão hoje, vai ter reflexão amanhã. Sexta-feira não tem reflexão, porque é o dia do plantão e do círculo bíblico. Sábado tem reflexão. Sábado, aliás, vai ser um dia daqueles, porque a gente vai no Morro da Formiga primeiro, né? E depois, lá no Morro da Formiga, a gente vai atender a população do Morro da Formiga, né? Minha esposa vai comigo. E depois eu vou voltar para casa e vou fazer a homilia, né? Não vai ser um dos dias mais puxados, não, mas sempre é puxado, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas para dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que ele receberá e vos anunciará, é meu. Palavra da salvação. Essa parte do Evangelho de João é sempre muito complicada, porque você tem a dinâmica
que Jesus trabalha com os seus discípulos, que ele e o Pai são um só. Que ele e o Pai estão numa união perfeita. Mas sabe, às vezes eu penso que é mais que isso. Isso que talvez seja uma coisa que a gente precise compreender melhor. Né? O que Jesus traz para nós é que é mais do que ele e o Pai são um só. Porque ele diz o seguinte: tudo que o Espírito, tudo que ele receberá e você anunciará é meu. Porque o que ele receberá é meu e vou-lo anunciará. O Espírito Santo recebe aquilo que é de Jesus. Mas Jesus e o Pai são um só. Oi, Fátima. Boa noite, paz e bem. Se Jesus e o Pai são um só, quando ele diz que tudo que o Espírito da verdade recebe, ele recebe de Jesus e Jesus recebe do Pai, então, na verdade, não só Jesus e o Pai são um só, mas o Filho e o Espírito Santo são um só. E o Pai e o Espírito Santo são um só. Aqui é uma grande unidade. Né? Paz e bem, diz a Fátima. Né? É uma grande unidade entre os três. Entre Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Nós, inclusive, proclamamos que é um só Deus que se manifesta em três pessoas. Né? É como São João Damasceno gosta de definir com uma palavra complicadíssima, que é a pericorese. Eita, palavra difícil. Beijos, Mônica. Assim que ela chegar, eu falo com ela. Pericorese é mais ou menos aquela brincadeira de roda que a gente tinha quando criança, que ficava todo mundo dançando na roda, daí a pouco ia um para o meio, né? E aí, dali a pouco, esse cantava um verso, ele saía e entrava outro no meio. A pericorese é mais ou menos isso. Deus é um só, mas ele se manifesta para nós conforme a nossa necessidade na história da salvação, de uma forma diferente de um para outro. Desta vez é diferente. Boa noite, paz e bem. Eu não sei quem é, mas seja bem-vindo à live. Desta vez é diferente. Sabe, e isso é muito bonito. Porque Jesus está aqui falando claramente que existe uma unidade. Mas ele não para aí. Essa é a graça. Né? Ele vira e fala claramente: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Ou seja, Jesus sabe que ele tem um monte de coisa para falar ainda, mas ele sabe também que nós não temos condição de compreender agora. Mozinho, Fátima mandou um beijo para você. Beijo, Fátima. Então, na verdade... Você está na igreja, não, né? Não, acho que ela está na casa dela. Fátima, você está na sua casa, né? Então, na verdade, é muito interessante, porque Jesus está dizendo assim: olha, eu sei que vocês não entendem tudo. Mas vocês vão entender. Agora é interessante porque Jesus não dá um prazo para isso. Jesus não vira e fala assim: olha, a partir de hoje vocês vão entender tudo. Antes vocês não entendiam nada, mas agora, a partir de hoje, vocês vão
entender tudo. Ó, a Fátima está respondendo, eu estou em casa. Jesus não dava entendimento, afirma Fátima. Você está bem, Fátima? Exatamente, Jesus não dava entendimento automaticamente. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Né? Jesus não dava entendimento imediato e nem cobrava o entendimento imediato. Sabe, eu fico vendo algumas pessoas na internet que falam como se você fosse obrigado a entender tudo de uma vez só. Como você ainda não entendeu isso? Bom, eu estou bem acompanhado. Porque os discípulos não entenderam tudo. Eles que conviveram 3 anos com Jesus em pessoa, que comeram e beberam com ele, dormiram nos mesmos ambientes que ele, rezaram com ele, acudiram os pobres e o faminto, né? Com ele do lado dele, não tinham entendido tudo. Imagina se eu vou entender tudo com tanta facilidade, né? Eu com as minhas lutas, responde ela para você, a Fátima, tá? E aí, a gente vai levando as coisas, vai tocando o bonde. Mas é muito interessante porque logo em seguida ele fala assim: quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Observem bem, olha aqui, algumas coisas passam despercebido. Mozinho, você notou que Jesus fala assim: vocês não entendem tudo, vocês não são capazes de compreender tudo. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade e falará até das coisas futuras. Vocês notaram uma pegadinha aí? Mozinho não deve ter notado, porque é muito surpreendente. Desculpa, meu amor, eu acabei não ouvindo bem. O Mozinho não me ouviu direito, mas é porque ela está ocupada, ela está fazendo um negócio muito importante ali, né? Porque daqui a pouco ela tem aula. Né? Eu vou dizer para vocês, ele não disse assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos dirá tudo, ele vos confirmará toda a verdade. Oi, Zilda, tudo bem? Boa noite, paz e bem. Né? Ele não falou isso. Ele falou que ele vos conduzirá à verdade. Será um caminho. Não será algo instantâneo, algo de uma hora para outra. Será um caminho, uma passagem. Vai demorar um tempo. Né? Quando você fala, eu vou te conduzir, eu não estou dizendo eu vou te entregar. Eu estou dizendo que você vai trilhar um caminho. É muito interessante porque algumas pessoas querem trabalhar como se Jesus tivesse prometido para nós que ele nos daria uma verdade plena, que nós conheceríamos tudo instantaneamente. Quando, na verdade, não foi isso que ele falou para você. O que ele falou para você é que ele vai te conduzir, que você vai chegar lá, mas não que você vai automaticamente estar lá. Notou a diferença, amor? O que Jesus está dizendo é que o Espírito da verdade, o Espírito Santo, vai te levar até a verdade. Entenderam o que eu estou querendo dizer? A caminhada de fé até a verdade não será instantânea. Ela não ocorrerá de hoje para amanhã. Você não ficará sabendo e entendendo tudo o que o Senhor te revelou de uma hora para outra. Pelo contrário, nós precisamos caminhar na fé em busca da verdade. Mas
tem um ponto que talvez as pessoas não tenham entendido. Nós não caminhamos sozinhos. Fátima está dizendo, linda demais, entendi. Nós não caminhamos sozinhos. A fé cristã não é uma fé individualista. Não adianta eu virar aqui, moço, me empresta aqui. Não adianta eu virar aqui, pegar essa Bíblia aqui, ó. Peguei a minha Bíblia de Jerusalém, ó. Peguei a Bíblia de Jerusalém. Li a Bíblia toda, agora eu entendo. Não, você não entende. Não vai entender. Ah, mas se eu pegar a Bíblia pastoral, também não vai entender. Porque, na verdade, a questão não é apenas ler a Bíblia. A palavra do Senhor tem que entrar no seu coração, florescer no seu coração e frutificar para fora do seu coração. Não adianta, porque você ainda não foi conduzida ou conduzida à plena verdade. Você estará sendo conduzida, mas não será conduzida sozinha. É um conjunto de pessoas que irão para lá. Haverá uma multidão de pessoas que vão. E digo mais, a gente ganha quando reflete junto. Ó, a Fátima está falando, eu já li a Bíblia toda e não entendi tudo. Coisa maravilhosa. Parabéns, Fátima. Fátima. Ouviu, Fátima? Fátima, tá te dando parabéns. Parabéns. Aqui, fala com ela. Sozinha é difícil. Eu aprendo com você. Que bom. Eu também já li a Bíblia toda. E concordo com você. A gente não entende tudo. É preciso muita dedicação, muito cuidado, muita realização. E sabe, cada vez mais eu acho que a gente entende mais a Bíblia quando a gente conversa com outras pessoas, quando a gente ouve outras pessoas, quando a gente vê a reflexão de outras pessoas. Né? Na verdade, essa coisa que as pessoas ficam falando como se fosse uma coisa assim que qualquer um entende. Você não entende porque você não quis. Isso é besteira, pessoal. É um texto complicado, é um texto complexo que envolve muitos conhecimentos, né? Mas a gente tem o Espírito para ajudar a gente. Mas esse Espírito não é um Espírito do eu sozinho. O amorzinho entrou e está aqui do meu lado. Ó, vocês estão vendo, é fraude na minha audiência. Mozinho, paz e bem. Paz e bem. Vocês estão vendo. Bom, e aqui é importante a gente pensar isso que eu estou falando. Que nós estamos indo juntos. Como existe a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus criou a unidade dele com o J. Pedro. Tudo bem, Pedro? Como é que você está? Boa noite, paz e bem, filho. Do mesmo jeito que existe a unidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do mesmo jeito que Jesus cria a sua unidade com seus discípulos. Do mesmo jeito que ele envia o Espírito Santo para criar a unidade dentro, nós devemos semear a unidade. Quem não semeia a unidade está agindo contra o desejo divino. Por incrível que pareça, Deus não nos quer dividido, não nos quer brigando, não nos quer competindo. Bons estudos, amiga, diz a Fátima para a mozinha. E aí é que eu acho que é um ponto. Por que hoje eu não fiz o Evangelho de Nossa Senhora e fiz o Evangelho da CNBB? Porque é uma manifestação de unidade. Né? A manifestação de unidade minha com a Conferência Episcopal. Diferente de um certo grupo de conservadores, a Sacrosanta Sociedade Pio X, que resolveu entrar em rota de colisão com a Igreja
e que vai provocar um cisma. Por quê? Porque eles não querem a unidade. Eles querem fazer o que deseja deles e não o pedido da igreja. Vocês notam o problema que tem aí? Notam? E aí é que eu fico pensando, se não era melhor eles reverem a vida. E aí eu acho que a gente também não pode ficar numa postura, vamos dizer, dissociada. Se eu prego a unidade, eu vivo a unidade. Sabe, viver a unidade, às vezes, é difícil. Né? Viver a unidade é, às vezes, algo muito complicado. A Bíblia, a cada momento, tem uma interpretação. Para mim. Boa noite, paz e bem. Zilda, eu não acho que nada disso seja absurdo, porque, se eu não me engano, é Paulo que diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Né? Ou seja, se ela é viva, ela muda. Ela vai mudar. Ela vai ser outra palavra com o tempo. Né? E aí é mais um motivo para a gente repensar essas coisas. Né? O que não pode, Silva, é a gente pensar assim, a minha interpretação é a única certa. Né? Eu interpretei desse jeito, isso é diferente de todo mundo, e eu tô certo, todo mundo está errado. Exatamente, diz a Fátima. Eu ainda digo mais. Nós temos que ter cuidado para que a nossa interpretação da Bíblia não entre em choque com a própria interpretação da Bíblia. Se um versículo da Bíblia diz A, o outro versículo da Bíblia diz B, você não pode negar o versículo A porque você quer o B, ou não pode negar o versículo B porque você quer o A. E, às vezes, isso acontece na Bíblia. E, na verdade, não é uma contradição. O que acontece, às vezes, é que a pessoa que escreveu, ela escreveu por um lado e o outro escreveu por outro. E quando isso acontece, às vezes, um dá uma importância para uma coisa e o outro dá importância para outra. Você quer ver onde você pode ver isso muito fácil? Lá no Gênesis, o mundo parece ter sido criado 2 vezes. O mozinho está falando. Oi, minha amada irmã Gracinha. Estou com muita saudade de você. Posso te ligar qualquer dia à noite? Qual dia é melhor para você? Gracinha, responde aí. Ou faz melhor. Entendeu? Manda um zap para o mozinho respondendo. Ou faz melhor ainda. Entra aqui na tela agora e responde para a gente. Tanto faz. Bom, isso é muito importante. Né? Se você olhar com atenção, você vê, por exemplo, que o mundo parece ter sido criado 2 vezes. Isso é possível? Claro que não. Mas, Bernardo, então, como é que eu faço isso? Ué, 2 pessoas diferentes contaram essa história. O mozinho está querendo falar com a Carol, Gracinha. 2 pessoas diferentes contaram essa história. É normal. E cada uma vai dar mais atenção a A ou a B. Isso é normal. Se você pegar 10 pessoas que viram alguma coisa, 10 pessoas contarão uma história diferente. Inclusive, normalmente, quando a polícia vê 5, 6 pessoas contando a mesma história, ela suspeita de armação. Sabiam disso? Para a polícia,
a absoluta concordância de uma conversa, de um testemunho, é sinal que o testemunho é falso. Né? Do mesmo jeito, eu que sou católico, eu não me guio só pela Bíblia. Eu me guio pela Sagrada Tradição e pelo Sagrado Magistério. Então eu não devo fazer uma interpretação da Bíblia que vá contra o magistério. Por exemplo, eu não posso afirmar que a Bíblia diz que a mulher é inferior ao homem. Eu não posso falar isso. Sabe por que eu não posso falar isso? Primeiro, porque a Bíblia diz que eles são iguais. Segundo, porque a Sagrada Tradição diz que homem e mulher são iguais em dignidade. E o Sagrado Magistério diz que o homem e a mulher são iguais em dignidade e direitos. Então, pela unidade, eu não posso dizer que a mulher não tem a mesma dignidade que o homem. Eu não posso falar isso. Ah, mas eu li aqui na Bíblia esse versículo. Meu amigo, tu está lendo errado. Ou melhor ainda, você está lendo certo, mas você ainda não é capaz de compreender a verdade. O espírito da verdade ainda não te conduziu tempo suficiente para que você entenda essa parte. E é por isso que você está cometendo essa besteira. Tranquilo. Abra o seu coração e o espírito da verdade vai te ensinar o que é certo. E você vai se tornar uma pessoa melhor. Enquanto isso, vamos descer cada um do seu pedestal. Vamos parar de achar que a gente é a azeitona da empada, o último biscoito do pacote. E vamos afirmar que todos nós caminhamos juntos e juntas, com Jesus, com o Espírito da verdade, com Deus Pai, Criador de tudo, ao encontro deles na terra sem males. Amém? Bom, de hoje eu falei um pouquinho, porque são 8 horas. Vou terminar aqui. Olha aí, só um minutinho. Ih, mozinho. Estou mandando um recado para a Fátima. E eu tenho que ficar aqui porque o mozinho está mandando um recado para a Fátima. Entendeu? Ela podia mandar um zap, né, mano? Você podia mandar um zap para a Fátima. É. Né? A Zilda está mandando amém. Né? E eu tô aqui esperando o mozinho acabar para eu poder ler o recado. Né? Fátima, minha querida amiga, irmã da Pastoral da Saúde. Hoje a aula é sobre a fundamentação bíblica da Pastoral da Saúde. Gratidão, Diácono Bernardo, foi bom demais. Obrigado, Fátima. Gracinha, vou te passar um zap para você. Mônica, lembrei de você. Fátima, tá. Obrigada, amiga. Bom, terminou tudo. Agora vou dar a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau. Opa.